tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você está vendo agora. Hoje é um dia muito especial, mais um dia aqui do Wake Up Podcast. É um prazer ter você aqui com a gente. E hoje eu tenho uma convidada super especial, Melissa! Oi, galera! Como vocês estão? É uma honra estar aqui com vocês. É uma honra nossa te receber aqui. Obrigada, pastora Melissa. É um prazer ter você aqui com a gente. Vocês já devem ter visto a pastora, principalmente lá na sede, nos louvores. Ela já participou bastante, né? Dos louvores da sede. Há muitos anos. Mas lá na pandemia eu vi você mais lá. Teve um período que eu fui vários cultos assim seguidos, né? Sim, pra ajudar lá. Mas geralmente eu participo de congresso, conferência. Isso há muito tempo. Eu entrei no Bola em 2003. Uau! Então, né, passaram alguns anos. Sim. E aí formamos a banda e tal. Da sede mesmo. Era assim, era uma galera da Zona Leste que se juntou, Tá. mas éramos da sede, porque só tinha sede. aquela igreja. Uhum. E aí eu comecei a ministrar na Turiaçu ainda. Que legal! Aí eu primeiro eu ministrava nos cultos normalmente, escalas, e aí depois eu abri o Zona Leste e aí eu fazia congresso, conferência. Top. Mas você se converteu no Bola ou não? Não. Na verdade, eu nasci num berço cristão, Uau! como dizem. Mas eu me converti mesmo, acho que eu tinha uns 14 anos quando eu me batizei. Foi um primeiro momento que eu falei, eu quero fazer algo, retribuir, porque eu sempre soube, né, Deus me ama e tal. Mas eu comecei a interagir com Ele. Sim. E eu tive uma experiência mesmo com Deus quando eu tinha 17 anos, que eu vi Deus, assim. Uau! No auge daquela fase de adolescência, tive síndrome do pânico, depressão, e eu não sabia nem o que era, né? Sim. E aí, quando eu tive esse primeiro encontro com Deus, foi o início de uma cura que eu vivi na minha vida. E ali, Deus falou comigo a primeira vez. Eu falei, Deus, ele não tá tão longe, ele tá perto. Ele falou comigo. E como ele falou? Olha, eu lembro que eu tava num retiro. Tá. E nesse retiro eu fui meio que obrigada, não queria estar lá. Fui nesse retiro e ali eu tinha umas curas que aconteciam ali. Eu lembro que em algum momento eu caí no chão, apaguei. Uau. E com o olho fechado eu sabia que eu estava ali no chão, mas eu estava em outro lugar. E aí Deus começou a falar, eu vou fazer algo muito grande na sua vida. E eu falei, Deus está falando comigo, eu não acredito. Porque, né, Deus, ele tá tão longe, ele tá tão distante, mas ele estava ali falando comigo. Uau. Então ali eu comecei a acreditar verdadeiramente nesse amor, que eu falei, um Deus tão grande, se importar com alguém, né? Sim. Tão pequena, tão insignificante. E foi depois desse encontro com Deus, eu fui tendo outras experiências e tudo mudou. Top. Depois desse retiro, tudo mudou. Meu, e foi num momento certo, né? Porque com 17 anos foi assim, num momento perfeito. Porque o momento da adolescência é um momento perigoso, né? Vamos dizer, pra quem... Sim. Assim, eu não nasci num lar cristão, eu me converti logo que eu iniciei a faculdade. Mas eu lembro da minha adolescência que foi uma loucura. E eu conhecia, na verdade, pessoas da escola que nasceram num berço cristão, estudavam comigo e, tipo assim, foi muito difícil a adolescência, porque é o tempo da descoberta e eles queriam ir pra balada e os pais não deixavam, aí entrava aquela confusão porque eles queriam. Mas quando já parte do adolescente o posicionamento, acho que aí faz toda a diferença, né? Foi muito especial. Que não é o Deus dos seus pais, é o próprio Deus que te apresentou quem é ele. Sim, até então eu falei, eu conheço a Deus, conheço a palavra. Sim. Mas sofria demais nessas questões emocionais da alma, muitas doenças assim. E quando eu tive esse momento, eu falei, eu quero viver pra ele tá me curando, ele me ama. E aí comecei a me aprofundar nas coisas de Deus mesmo. Top. E como foi a sua infância, a sua criação? Você é daqui de São Paulo? Sou de São Paulo, a vida inteira, Zona Leste. Zé, nós. Meu, quem é da ZL é da ZL, né, cara? É diferente. Eu não sou daqui de São Paulo, né? Eu sou do litoral norte, sou de Ubatuba, E assim que eu cheguei aqui, vim pra fazer faculdade.
E eu lembro, eu fiz Mackenzie, eu lembro da galera, não, eu sou da ZL, eu sou Tatuapé, sou não sei o quê. E a galera, tipo assim, tinha orgulho de pegar e falar, eu sou ZL. E no começo eu falava, gente, eu nem tô entendendo isso, por que a galera tem tanto orgulho de ser ZL? Cada bairro é que nem Moca, né? Eu sou da Moca e tal. E quem é né, ali daquele fundão, né? É Corinthians. E a galera, tipo assim, não sou. Não, eu moro ali em Pirituba, não. Eu sou ZL, né? Tem uma energia diferente. Então, nasci em São Paulo, na ZL a vida inteira. É uma infância diferente das minhas filhas, por exemplo, que ficam sempre dentro de casa, né? Eu vivia a infância era diferente, né? Era na rua, 24 horas por dia brincando. Acordava, nem penteava o cabelo e ia brincar na rua. Uau! Que legal. Estudava e tudo. Chegava da escola e ia brincar na rua, aquelas brincadeiras, né? De criança, e chegava em casa, comia rapidinho e voltava. Minha mãe vinha com a cinta, entra pra cá. Então foi uma infância de brincar mesmo. Legal. Assim, boa parte da minha infância, minhas férias eram na ZL. Na verdade, porque meu pai é daqui, a família do meu pai é daqui de São Paulo, e eles são ali da Vila Formosa, aquela região, e eu sempre ficava por ali. Então, tipo, as minhas férias era vir aqui passar uns dias na casa de primas, né, e na ZL. Eu lembro, tipo assim, e era tipo assim, só casas, era bem diferente do São Paulo de hoje, né, na verdade. Era brincadeira na rua, era tipo assim, outra coisa, mas eu já me espantava muito, porque eu vim de uma cidade muito pequena, então, lá, tipo assim, não tem aquele controle, a criança tá na rua e não tem controle, tipo assim, ficava até a noite na rua e tava em segurança, né? Aqui eu já senti essa diferença. Mas então sua criação sempre foi lá, sempre ficou na ZL e nunca saiu? Sempre lá. Uau. Até hoje. Top. Muito bem. E os seus pais, então, também são cristãos de berço? Você já nasceu, seus pais... Já. Meu pai já é falecido, mas eu até 14 anos eu tive meu pai com a gente, minha mãe é cristã, né, teológica. Então foi uma família cristã. Legal. Cinco filhos, né? Eles tiveram. Uau, você tem 4 irmãos. 4 irmãos, eu fui a mais novinha. Tem uma depois de mim ainda, mas por um bom tempo ficou só eu como mais novinha. E aí um ambiente muito musical, né? Não sei se é a proposta. Que legal! Vai para esse caminho, mas eu tenho que falar. Lógico, tem que falar. Eu fiz esses dias esqueci o nome do programa, lá no Bola Tatuapé, falando sobre essa questão da história da música. Então, assim, eu não estudei, não me aprofundei na música, mas meus irmãos sim. Entendi. E meu pai ele tinha aquele LP, que é aquele discão grande. Sim. E aí ia nas igrejas tocar. Então, uau. Meus irmãos fizeram aula de música. Então, em casa, eu era aquela criança... Seu pai era músico? Era músico. Que legal! Então isso aí tem uma raiz mesmo na sua casa. Tem. Que legal! Então eu cresci nesse ambiente em casa, de todo mundo cantando e tocando. Uau, que lindo! E eu não ligava, eu nunca gostei de nada, eu distraída, não queria brincar. E quando eu comecei a crescer, depois desse primeiro encontro com Deus, Deus foi me empurrando e eu percebi que eu sabia algumas coisas, mas eu não estudei, não me aprofundei, não fiz aula... Depois que eu comecei a aprender violão, é uma longa história. Sim. Mas é algo que veio também da minha família. Você primeiro cantou ou tocou? Primeiro cantei. Eu comecei com as minhas irmãs, que, né, dão aula de canto, são professoras, tocam teclado. Até hoje? Até hoje, são pastoras também. Uau, que legal! Família de pastores. Família de todos? Pastores. Não, 2 irmãs. 2 irmãs, tá. Mas todos são levitas, tocam e que cantam. Legal. A mais nova, o meu irmão, todos. Sua mãe também? Minha mãe cantava em coral. Que legal! Meu pai, né, é compositor, cantava. E aí, qual que era a pergunta mesmo que eu esqueci? Se você começou a cantar ou tocar? Comecei a cantar primeiro, fazia back vocal com as minhas irmãs. Por um tempo, depois logo eu saí e fui pro Bola de Neve. Entendi. E aí quando eu fui pro Bola de Neve... E vocês eram de quê? Assembleia Batista? Eu nasci na Assembleia. Depois fiquei com as minhas irmãs um tempo na Igreja Quadrangular. Passei pela Renascer, foi ali que eu conheci meu esposo. Que legal. E aí a gente ficou meio perdido, nos desviamos um período curto de tempo e aí fui pro Bola. Que legal. E aí lá no Bola... Então vocês chegaram no Bola juntos? Chegamos juntos, éramos noivos já. Que legal. Éramos noivos. E aí ali eu comecei a
Aí eu abri mão da banda que eu participava com as minhas irmãs, fiquei... Pra entrar no louvor do bolo. Eu cheguei meio bagunçada, fiquei um tempo sem ir pra igreja, então fiquei alguns anos ali de tratamento mesmo. Sim. E aí quando eu comecei mesmo na célula, eu já tinha casado, já tava grávida da minha primeira filha. E aí um dia eu olhei o violão, o pessoal tudo tocando violão, falei, eu vou tocar esse negócio, vou tocar esse instrumento. Uau. E aí, assim, em uma semana, eu tava tocando algumas músicas já. Caramba! Foi um negócio de Deus. É um dom assim. mesmo, né? Eu acho que foi algo que Deus me impulsionou, porque quem compõe sabe que você compõe, é muito importante que você saiba o instrumento, ajuda demais. E aí eu comecei a tocar, na época tinha as revistinhas, né? Sim, que legal. Eram umas revistinhas com umas bolinhas onde você coloca o dedo. Uau! E aí diferente. hoje em dia é muito mais tranquilo. Você entra nos sites aí, tem... Não, no YouTube tem todas lá, né? Tem tudo pra você aprender lá. E ficava com essa revistinha, eu falei, tô aprendendo e tal. Eu ficava tocando de noite, aí aprendi a tocar o básico, né? Sim. E aí, depois, mais pra frente, comecei a compor. Que hoje tem até no YouTube algumas notas que você consegue, tipo, já fazer várias músicas, né? As notas básicas, assim. Tem, é fácil. Hoje em dia as músicas estão mais... acessíveis pra mais quem quer aprender. fáceis de tocar. Antigamente, as músicas, se você pega, por exemplo, Diante do Trono, Preciso de Ti, as notas muito mais complexas, Sim. né? Os acordes. E agora você tem músicas que você pega 4 notinhas e você toca. Sim. Tem gente que critica, tem gente que fala... Né, bem, mas assim, de qualquer forma, é música e glória a Deus. E a forma que você mais gosta de louvar é cantando e tocando? Eu acostumei. Então, quando às vezes eu vou ministrar num lugar, vou cantar, se eu não tiver com violão, é diferente, é estranho. Sim. Então, uma coisa completa a outra, é como se fosse uma coisa só na minha cabeça. Que legal. Que legal, acho muito, muito lindo quando eu te vejo tocando e cantando. Eu falo, mano, deve ser muita treta pra gente que não entende, né? No começo eu falei, ixi, eu tô aprendendo a tocar, então agora eu vou ter que parar de cantar, porque não dá. O cérebro dá um chute, né? Meu. Aí comecei a treinar, depois que acostumei, aí ficou fácil, mas demorou. Top. Demorou um tempinho. Então você tá desde o comecinho do início da igreja na ZL. A gente começou... Assim que começou, a gente sabia que ia abrir Tatuapé, que era a primeira igreja, e tinha também um núcleo que estava acontecendo em Guaianazes. E aí, a gente ficou no Tatuapé. Tá. Eu fui pro louvor do Tatuapé, ministrava lá, só que em seguida a gente começou a ajudar nesse núcleo, que foi muito perto um do outro. E logo mais pra frente, nós éramos diáconos, nosso pastor Mohamed nos enviou para cuidar lá da outra igreja, que era em Guaianazes. Legal. Aí fiquei um tempo nas duas, depois a gente ficou só na outra. Então foi muito rápido. Assim. Meu, expandiu muito, né? Tem quantas igrejas na ZL? Tem... Agora eu acredito que tem mais de 10. Tem umas novas aí formando, núcleos e tal. Caramba, e a que vocês lideram, ela é bem grande, né? Eu ela nunca fui lá, eu só vi fotos. Ali era uma casa de show muito conhecida em Itaquera, na região de Itaquera, que era o Nação Tantã. Sim. Então muita gente que é da região tem histórias ali, muita gente que tá na igreja hoje fala, nossa, eu já me destruí naquele lugar. Uau. E agora eu tô adorando ao Senhor aqui. Que louco. Então é uma casa muito conhecida. E ela meio que se perdeu em algum momento, né? Não estava dando mais certo e Deus nos colocou ali para fazer os que bênção. O Bola tem essa característica, né? O Olímpia, onde é a sede, e várias outras tem, tipo, casas de show que viraram na igreja. Tem. E lá tem quantos membros, mais ou menos? Não sei te dizer. Mas cabe, tipo, o quê? Umas 1000 pessoas lá? Cabe, né? Cabe. Quando tinha shows no Nação Tantã, eles colocavam 10.000 pessoas. Uau! Socadas. Que show dá pra deixar bem amontoado. E na verdade, se chega alguém pra fiscalizar, não pode, mas né? Sempre. Bagunçado. Sim. Então agora tem uma limitação. Não lembro agora quantas pessoas que pode colocar, mas tem que ser certinho, porque é igreja. Né? Sim, com certeza. Pra fazer bagunça. Caramba, mas é ovelha pra caramba, hein? Uau! E são só vocês de pastores ou tem co-pastor? Não, a gente tem um casal de co-pastores. Legal. Já faz acho que 1 ano e pouquinho. Por causa disso, porque a igreja está começando a crescer e porque a gente sai muito. Sim. Né? O pastor Você vai ministrar, vai pregar, eu vou ministrar em um lugar ou outro, e aí a igreja não pode ficar perdida, né? Claro. Então tem um
casal de pastores lá. Muito bom. Eu anotei hoje aqui, gente, eu fiz assim, eu até falei pra ela antes, eu falei assim, eu tenho uma batelada de perguntas aqui pra fazer. Até amanhã, já. Até amanhã. Eu quero fazer uma pergunta pra você. Como você descobriu o seu chamado pastoral mesmo? Olha, interessante essa pergunta. Bom, eu sempre fui, né, do louvor, da música, isso era algo muito claro na minha vida. Tá. E nunca pensei em ser uma pastora, muito distante. Nunca pensei nisso. E eu lembro que umas 3 vezes isso aconteceu. Quando acabava a ministração lá na Turiaçu, alguém vinha orar com a gente. Uhum. Eu lembro que o pastor Boni, o Boris, e sempre ele falava, vou orar com essa banda. E sempre a gente caía tudo no chão, era um mover, uma coisa louca. E aí teve um dia que o Boris, ele foi orar comigo. Quando ele começou a orar, eu estava sentindo muita presença de Deus ali, já sendo visitada. Sim. E ele falou, há um chamado pastoral sobre a sua vida. Né? E quando ele falou aquilo, eu senti a presença de Deus naquele momento, mas eu não entendi. Isso não se encaixou. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu não consigo compreender o que o Senhor está falando. E fui com aquilo para casa, com aquela palavra para casa. Né? Você já era casada? Já era casada, tudo. E aí eu fiquei com aquilo, e depois eu lembro que teve um congresso, uma conferência, que estava rolando um mover, né? Uma movimentação da presença de Deus muito forte ali. E o apóstolo falou, você que sente que tem um chamado pastoral, vem aqui pra frente. E aí eu falei, vou ficar aqui, né? Mas eu lembro que eu levantei, a minha perna começou a se mexer sozinha. Lá pra frente. Sabe quando alguma coisa né, enche ali, eu falei, eu tenho que ir lá na frente. Eu falei, o que eu tô fazendo? E eu ia andando, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Não pode ser da minha cabeça, né? Sim. E eu lembro que quando eu cheguei ali, aquele shofar tocando, era como se fosse uma convocação para algo que era muito importante, que eu tinha que participar. Uau. E tinha a ver com o chamado pastoral. Então essa foi a segunda vez. E depois Deus foi falando, eu fui assimilando aquela ideia. Porque eu achava, então eu vou me tornar uma pastora, então eu vou parar de cantar? Como que vai ser minha vida? Pra entender tudo, né? O que uma pastora faz? Eu não sei, meu Deus, fiquei em parafuso, né? E depois quando chegou mesmo o momento de ser ungida pastora, eu já era pastora, na verdade. E o Eduardo também, o pastor Eduardo, né, também teve essa revelação junto com você, ou você veio antes dele? Ele sempre tinha dentro dele que ele já tinha falado isso. Ah, tá. Mas aí eu falava, Meu será? A gente Sim. era super jovem, super doidinho, né? A gente E é um processo também, né? Tipo assim, o que eu vejo muito hoje, né? É quando pessoas vêm falar comigo, tipo, eu tenho um chamado pastoral, mas ainda, tipo, é um processo até isso acontecer, né? É um processo, uma preparação, né? Então, Deus já tinha falado com ele, e ele tinha isso, mas assim, também não acreditava que isso, né? Quando eu tiver, sei lá, uns 40 e poucos anos, vou ser chamado para ser pastor, algo assim. Eu acredito que ele pensava assim. E as coisas foram muito rápidas. Qual? Na nossa vida, tudo foi muito rápido. A gente casou cedo. Eu casei, eu tinha 21 anos. Uau, bem nova. Com 20, e eu me formei com 21. No mesmo ano que eu me formei em odontologia. Que legal! E eu casei, comecei já a trabalhar, foi tudo assim muito rápido. Entrei na faculdade com 17 anos, então foi bem rápido. Então foi tudo muito rápido. Aí com 24 eu já tinha uma filha. A gente já estava liderando célula, tudo foi muito rápido, muito mesmo. Legal. E aí a gente foi com um pouco de medo e tal, sem entender muito bem, mas a gente sempre confiou. Eu acho que Deus, ele olha para as pessoas que têm coragem de confiar nas loucuras de Deus. Amém. E ele que capacita, né? Sim, a gente vai com medo, mas fala, Senhor, seja o que for, eis-me aqui, conta comigo. Então a gente sempre foi assim. Top. Sempre, muito intensos nas coisas de Deus. E aconteceu de que foi rápido também. Top. Pastorei. Acho que eu tava com uns 27 anos quando a gente começou quando a gente foi ungido, na verdade, eu já tava cuidando da igreja.
Porque, na verdade, quando é ungido, já é o reconhecimento do que já estava fazendo, já né? estava trabalhando naquela igreja, já estava pastoreando, né? Sim, sim. Na verdade, o líder de célula já é um pastor, hoje em dia eu vejo. É verdade. Só aumenta a quantidade de pessoas. É verdade. Só vai... O líder de célula é ele que tem... Realmente, eu acho muito legal a visão do Bola da célula, porque é uma visão de discipular, que realmente não tem condições hoje nas igrejas Bola, que são grandes, né? Tudo ir pro pastor, né? Não tem condições disso. Se a igreja é pequena, o pastor até consegue estar próximo por um tempo, mas depois tem que ter a célula, tem que ter a célula. Esses dias eu acompanhei um caso lá, um caso complicado, eu falei, meu Deus, eu não estava sabendo desse caso, né? Eu não acompanho de perto essa ovelha. Sim. E o líder de célula estava alinhado, cuidou, resolveu. Eu falei, já pensou se não tivesse a célula? Exatamente, exatamente. A célula é muito importante. Eu lembro quando eu cheguei no Bola, tipo assim, passou um tempo, uns meses, eu já tinha largado tudo, assim, mas eu ainda não tinha ido na célula, porque a sede é muito grande, né? Então, tipo assim, você chega, você fica várias vezes e você não conhece ninguém. E eu fiquei um tempão esperando boas-vindas me ligar. Hoje, tanto é que quando eu falo assim, gente, vocês não precisam esperar te ligar, lá no site tem, e não sei o que, eu indico todo mundo, eu ensino as pessoas a fazerem isso, é muito fácil, lá no site você põe o seu endereço, você acha a célula mais perto, e isso para todo lugar. Eu falei assim, isso é muito prático no site do Bola, né? Tipo, qualquer endereço que você tiver, você entrar no site do Bola, você acha uma célula ou uma igreja ali perto da sua casa. Então foi assim que eu achei e fui, e eu fui transformada no caráter através da célula. Por causa do discipulado, né? Então, claro, você recebe o alimento ali principal através da palavra do culto do pastor, mas eu sempre tive a consciência, gente, se tem um líder de célula, ele é para te liderar, né? Ele tá ali perto, ele tá ali junto. Eu lembro que eu chorava assim, tipo assim, com dores na pele, porque eu larguei tudo de uma vez. Eu larguei amigos, eu morava na frente da faculdade. Eu larguei tudo, eu larguei vícios, eu larguei um relacionamento em pouco tempo, assim. Então, pra mim, foi muito duro. E eu lembro, eu falava, Deus, eu preciso de amigos. E foi através da célula que um foi conectando com o outro, conectando com o outro, até você entrar em ministério, daí você conhece mais gente. Mas a célula, ela é muito importante. Eu falo assim, gente, se cada líder tem noção do quanto que ele, tipo, a função de líder de célula é importante, né? E hoje a gente é diáconos na sede e a gente vê uma dificuldade muito grande, às vezes, em umas ovelhas que, tipo, não entendem essa dinâmica e, tipo, assim, querem falar com o pastor. E, tipo, coisas que a gente tem ali, hoje a gente faz um paredão ali na frente, porque não dá tempo de na sede, ainda é muita gente que quer falar com o pastor. Então a gente tem que receber as principais orações, a gente que faz ali, mas tem aquelas pessoas, não, eu quero falar com o pastor. E tudo bem, tem casos que realmente é só o pastor que vai resolver. Né? Não, a gente sabe o limite até que cabe a nós. E como que é lidar com isso para você no dia a dia? Né? Porque deve ser um super desafio com uma igreja muito grande, com muitos liderados embaixo de vocês, e ter esse jogo de cintura muitas vezes, né, para coordenar tudo isso. É até um pouco cansativo, Sim. Assim, mentalmente. Quando Imagina. eu chego em casa, às vezes, eu tô esgotada. Imagina. A minha mente tá cansada. Porque eu conversei com tanta gente, com histórias tão diferentes. Tentei ajudar, orei. Depois eu tenho que lembrar que eu falei, né, vamos conversar de novo depois. Sim. Às vezes eu esqueço. E a pessoa às vezes não entende, né, a demanda que é. Então a gente tenta o tempo todo da melhor forma, né? Sim. Pegar algumas pessoas e focar em alguns líderes e tal. Legal. Então quando a pessoa chega, né, o seu caso seria legal você conversar com o líder tal, vou te indicar, o líder de Sim. ministério. Ou se a pessoa de repente está com uma história muito longa, quer contar, vamos marcar num outro horário, dia. né? A gente tem tentado fazer isso agora. Porque chegou a dias da gente ir embora assim, 3 e pouco. Meu Deus. E no outro dia, né, tem as crianças vão pra escola. Sim. E segue a semana. Então, começou a galera a se acostumar com aquilo. Extrapolar muito, né? Tem gente que às vezes vem e você percebe que é o mesmo caso, já conversou, mas talvez só uma carência, ou só quer conversar. E tudo bem, né? Mas aí a gente pode marcar para um outro dia. Claro. E tal. Então tem que ficar remanejando. Agora a gente tá conseguindo, deu uma melhorada. Legal. Nisso. Vocês têm um dia de atendimento, assim, na semana? Às vezes na semana a gente pega 3, 4.
Legal. Dá pra marcar até mais, mas assim, eu acho que é bem cansativo. Pelo menos eu me esgoto. Eu Sim. falo bastante. É que envolve espiritual, mental, físico, é tudo, né? Espiritual também. É. Tem caso que você sai, que a pessoa fala um negócio tão assim, difícil, tão pesado, uma história que você fica, né, chocado, você fala, meu Deus, olha o que aconteceu. E espiritualmente, aí você fica assim, eu me sinto às vezes esgotada, eu chego em casa, eu não quero conversar. Eu imagino. Fico em silêncio, assim, com a cabeça, fora o barulho, né, que o louvor, Sim. os fones que a gente usa ali, aquele som alto, e a hora que eu fico aquele zumbido, eu falo, gente, Caramba. eu estou aqui me recuperando. Mas me fala uma curiosidade que eu não sei, vocês que ficam no louvor com o foninho, vocês escutam alguém falando ali pra vocês alguma coisa? Ou é a volta do som que é aquilo, pelo amor de Deus? Tem várias coisas que saem naquele fone. Olha, até engraçado, a primeira vez que eu usei esse fone, isso é uma coisa que veio vindo. Antigamente era só bandas, né? Mega bandas, assim, que usavam. Hoje em dia isso entrou nas equipes, normal, né? Na igreja. E a primeira vez que eu usei esse fone foi meu Deus, foi um grande desafio na minha vida. Porque foi um congresso de mulheres, a pastora Denise falou, né? Bem, você me ajuda no congresso de mulheres e tal, ajudo. Me passou uma música da sexta pro sábado pra eu aprender. Meu Deus. Que era uma música nova que ela tinha feito. Eu falei, eu vou aprender. Caraca, você passou a madrugada inteira. Eu passei a madrugada, eu não dormi. Meu Deus. Eu passei a madrugada. Caraca, você é fácil de decorar a letra? Eu decoro fácil, mas tem que ouvir muito, né? Lógico. É aquela música, sou vaso de alabastro. Linda. Ela tinha feito e era pra aquele congresso. E eu fiquei sem dormir. E aí na sexta noite eu tinha um ensaio lá com a equipe. E aí eles me colocaram o fone e tal. Meu Deus, que fone é esse? E misturou tudo. Tinha gente falando. Tinha uma coisinha fazendo tec, tec, tec. Eu já vou explicar. Livre. Tinha os instrumentos, tinha a minha voz. Eu falei, meu coração começou a acelerar. Eu falei, Não dá pra vontade de tirar, não. Não vou conseguir. Bom, enfim, hoje em dia eu já acostumei com esse fone e eu preciso dele, na verdade, sem o fone eu já não consigo mais, já acostumei. Como que Mas eu vou tentar até hoje tem explicar? barulho, não? Ó, tem coisas ali. Eu vou tentar explicar o que é o fone. Antigamente o retorno que você ouvia da sua voz, do que você tá tocando, era naquela caixinha. E agora, pra não ficar aquele barulho imenso, todo mundo aumenta os seus instrumentos pra se ouvir, então você ouve o que você quer e você seleciona o que você quer ouvir no seu fone, isso é o primeiro ponto. A sua voz, você não força tanto a voz. Entendi. Porque você não se ouve bem, mistura com todos os sons, você começa a cantar. Então com o fone você ouve perfeitamente o que você está cantando, você não força a voz, melhor. O que mais? Tem um clique que solta para você não perder o tempo, bateria e todos os instrumentos, então fica tec, tec, tec. Eu já ouvi esse tec, tec, tec. Isso fica constante? Fica. Deus me livre. Então, vocês estão ouvindo a parte boa, a gente tá com tudo aquilo ali. Vocês estão ali louvando e tec, tec. Tudo aquilo ali. Deus me livre. Entendeu? Fora tem as VS, as multitracks, que é assim, são alguns sons da música original que se solta junto com o que você tá tocando, pra ficar mais bonito, pra complementar. Então, por exemplo, uma música tá com 10 linhas de guitarra, um guitarrista tá fazendo, mas tem outras que tá soltando junto. Eu sabia. Fica lindo, Sensacional. Só que aí, né, a mulher fica com uma regência, uma vozinha de uma mulher. E ela fala assim, introdução. Não. E aí começa a música, ela, verso. Aí depois, coro. E aí... Durante o louvor? Durante a música. Oh my God, eu não Durante fazia a noção música. disso. Você vê como que fica a adrenalina quando a gente tá ali. E aí depois você tem o que mais? Deixa eu ver. E tem uma pessoa que fica, quem quiser. Muitas vezes eu tiro. Fica o tecladista, por exemplo, ajudando pra ninguém se perder. Ó, agora vocês vão fazer tal coisa. E, por exemplo, nos congressos, as coisas que você às vezes troca o louvor, tipo, sei lá, ou até o pastor, o apóstolo, enfim, pede pra trocar. Tipo assim, se te dá um sinal, você tem como falar com todo mundo? Ó, aí a pessoa que tá com aquele microfoninho que vai falando com todo mundo, ela pode avisar. Eu aviso pra ele, ó, a gente vai trocar. Entendi. E ele fala, pessoal, vai trocar música e tal. Entendi. E já muitas aconteceu vezes- de trocar aí uma música que você não sabia cantar? Se não sei, eu falo, puxa, o pessoal não vai saber, ou eu não vou Sim. saber. Muitas vezes já aconteceu. Pastora Priscila, É recorde, né? toca a música
Tati, não, ninguém conhece. E principalmente com músicas antigas, que alguns músicos são mais novos. Eu sei a maioria das antigas, mas alguns que vão tocar ali não sabem. Sim. E aí eu falo, puxa, teve um dia que ela falou, vocês não sabem nada. É a cara dela. É demais, né? E aí você tem que ver se você Esse domingo no realmente culto, sabe. eu falei assim, mano, a banda deve estar em choque. Ela trocava de música, tipo assim, na hora do mover ali, a cada 2 minutos. Aí vinha, tipo, paz, por exemplo. Ela começava, gente, aquela. Ela trocava de novo. Eu falei, mano, a galera da banda deve estar doida. Então, porque assim, em cima da hora tem que ser músicas que tá na... Não, e uma hora eu vi que, tipo, o baterista não tocava. Eu falava, meu, será que ele não sabe tocar? Outra hora alguém, eu falava, porque eu e o Dani, a gente tá aprendendo, assim, eu já fiz algumas aulas de canto e tudo mais. Olha que legal. Eu recebi algumas palavras nesse sentido, mas eu sou um pouco teimosa, assim, sabe? Eu, tipo, comecei a cantar na cela, não sei o que, mas muito desafinada, gente, assim, será? muito desafinada, tipo assim, Canta aí pra gente. não. Dá uma palhinha. E o Dani toca. Olha só. Ele também tá aprendendo a tocar violão. Ele deu uma parada, hein? Mas, então a gente treinava as coisas e a gente começou a observar muito mais o pessoal ali da banda, do louvor, né? Porque a gente começou a ficar curioso, e quem tá estudando, né? Por isso que eu sei do YouTube, não sei o quê, porque a gente começou aprendendo assim, até pra gente ir em uma escola de música mesmo, mas deve ser muito desafiador. É muito. Nossa! Tanto que quando teve essa mudança pro fone, começar a usar fone, eu fiquei um tempão em choque, eu não vou conseguir. Depois me acostumei, depois quando veio as VS, no começo eu falei, eu perdi minha liberdade total, e agora? Eu fiquei em crise, porque eu gosto de deixar livre, não sei o quê. E depois eu fui me acostumando, demorei acho que 1 ano pra poder me acostumar, e hoje em dia é tranquilo. Legal. Consigo fluir no espírito mesmo com a VS e com tudo isso aí, Isso é mas demorou muito. Eu imagino. E eu quero fazer uma pergunta um pouco polêmica sobre a adoração. Que eu particularmente acho muito assim, quando tem um louvor espontâneo. Eu gosto bastante particularmente, e eu vejo que, enfim, tem várias pessoas que descrevem isso de maneira diferente, tem várias teorias, tem vários pontos que falam sobre isso. Eu queria saber o seu ponto de vista sobre a adoração espontânea e tipo assim, digo no culto mesmo, né? Não em outros ambientes, que eu acho que é mais comum ter uma adoração espontânea, mas durante os cultos, para pessoas que entendem, não entendem, tipo, para todo mundo que está lá, o que você acha? Eu acho que é essencial, tem que ter. Em algum momento você tem que ter esse espontâneo, porque assim como às vezes você está pregando, né, você um pregador, e começa a vir uma palavra profética, alguma coisa naquele momento, né, isso é muito interessante, essa interação do céu com a terra, assim, e a liberdade do algo sendo criado, né? E na música eu acho maravilhoso, você está profetizando. Verdade. Porque não existe aquilo que você está cantando, você está criando agora, você e o Espírito Santo. Eu acho sensacional, acredito que tem que ter, porque senão você colocaria um CD, toca a música e pronto. Fato. Então eu acho que não deveria se deixar de fazer o espontâneo. Sim. Eu acho que é uma forma de você profetizar, e eu particularmente gosto muito. E dá pra encaixar, né, no finalzinho das músicas, assim, né? Com certeza. Dá no pra... começo, antes de começar, né, aquele quebra-gelo, aquele louvor, você coloca só um pedacinho no início, dá pra você fazer. No último louvor final, que tá todo mundo já no santíssimo lugar ali, né, extasiado. Sim. Meu Deus, porque eu imagino que no céu, que adoração é essa maravilhosa? A gente não sabe, né? Sim. Eu imagino que os seres celestiais têm instrumentos que nem existem aqui na Terra, eu fico viajando, então... Verdade. Eu quero sempre estar conectada e poder trazer algo, criar algo que venha de Deus naquele momento. Então eu acho importantíssimo. Top. E vocês compõem, né, quando vocês escolhem o louvor, por exemplo, do culto, tem alguma organização, assim, no sentido, vamos colocar um mais animado, aqui vamos colocar um pra galera quebrantar mais, e no final um pra chave de ouro, assim, tem alguma organização nesse sentido ou não? Tem, eu costumo fazer dessa forma. O primeiro eu falo que é o quebra-gelo, a galera vem preocupada com o trabalho, preocupada com amanhã, com o que vai comer,
com a conta que tem que pagar, então precisa quebrar aquilo ali. Então não dá pra gente já chegar com uma adoração, né? Chegar chegando, né? Então você coloca ali algo que a pessoa vai, né, se acomodando na presença do Senhor, tá naquele átrio ali, Sim. né? Orando, se arrependendo dos seus pecados, que é o primeiro que eu faço mais curtinho. Depois eu acho que é interessante colocar algo para celebrar, algo mais agitado, né? Sim. Um louvor que traga alegria de repente. E aí você finalizou esse, eu acho que pode colocar algo para chamar a presença do Espírito Santo. Geralmente eu coloco um assim, de busca, Santo Espírito, Espírito Santo, nós te desejamos, alguma coisa assim. Legal. E aí depois que a galera já tá cheia, né, aí ela vai entrar no Santíssimo Lugar, que é a adoração pura e simples. Palavras que eu entrego pro Senhor, né? Então, tipo, eu já cantei que Ele me ama, eu já fui cheia do Espírito Santo e agora eu quero entregar para Ele. Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é digno. E junto ali com os anjos, todo mundo misturado no mesmo propósito, que é exaltar o nome do Senhor. É o último louvor de adoração. Top. Glória a Deus. Eu sinto que tenha talvez uma conexão, mas eu nunca tinha escutado e perguntado pra alguém, assim, algum líder de adoração, perguntado, tem o mesmo ou não? Achei que sempre foi um achismo meu. Top, legal. Uma pergunta polêmica, outra agora. Meu Deus. Perguntas polêmicas, gosto. Sobre um assunto que até já me perguntaram demais, eu tenho uma opinião sobre, mas queria escutar de ti, sobre música secular. O que você acha, o que você orienta quando alguém vem te perguntar? Boa pergunta. A minha vida inteira esse assunto, né, envolveu a minha vida, porque eu sempre estive envolvida com a música. E assim, pra mim, eu acho que Deus pediu algo para mim, individualmente, que foi para que eu parasse, eu vou explicar por quê. Para que eu parasse de ouvir músicas seculares. Por quê? Na minha adolescência eu falei que eu tive, né, depressão e tudo mais. E quando eu fui curada, eu ainda ouvi algumas músicas às vezes e me lembrava todas aquelas sensações. Inclusive Legião Urbana, é inexplicável. Parece que me oprime. Se eu ouvir agora, parece que tá me apertando pra baixo e tipo, chora que tá tudo ruim na sua vida. Sabe? Uma coisa ruim. E você vai estudando, você vai aprendendo sobre música, você vê que os acordes, as notas... Te conduz mesmo pra... Elas trazem, se você quer algo mais pra baixo, você coloca um tipo de nota pra compor, se você quer algo mais alegre, são outros acordes. E aí você vê que a música tem esse poder, a música é poderosa pra te levar pra algum lugar. A letra da música, você consagra aquela música a Deus, e da mesma forma o lado de lá. Claro. Então assim, eu particularmente nunca mais quis, porque às vezes que eu ouvi me fez mal, muito mal. E eu sou muito sensível a lugares. Se eu entro num lugar e tem uma atmosfera diferente, eu fico com falta de ar. Uau. Eu fico mal, eu falo, nossa, Du, não tô me sentindo bem aqui. É alguma coisa estranha, né? Aí eu já acho alguma coisinha escondida. Um pouco de apoio ali, assim, o olho já bate, né? Entendeu? Ou então às vezes eu entro num lugar e eu falo, meu, que paz. Uma vez eu fui numa igreja, era uma igreja X, e aí eu comecei a passar mal, e o Du falou, mas por quê? Eu falei, Du, tá tudo tão bonito aqui, mas eu estou incomodada com esse lugar. Comecei a orar, pedir perdão pra Deus. Falei, Senhor, me perdoa, não consigo adorar nesse lugar. Acabou o culto, fomos pra casa, eu falei, Du, eu não tô bem, tá. E aí, depois de uns meses, a gente foi saber que tinha algo muito ruim acontecendo naquela denominação. Uau. O líder estava fazendo coisas terríveis, não se arrependeu, não foi se cuidar. E o Du falou, caramba, hein? E vocês sentem esse peso também forte, né, no louvor? Eu fui muito tempo da intercessão, né? Então e você sabe. sei. E a gente, tipo assim, a gente ia orar pelo louvor, tipo assim, Deus já vinha com várias revelações de coisas que, tipo assim, atacavam especificamente na banda. Sim. Porque é onde há o quebrantamento, é onde, tipo assim, é o quebra-gelo pra palavra, né? Onde pra você entrar mesmo na presença. E você deve viver isso sempre, né? Sempre. Eu tive que aprender até a guardar, assim, o meu emocional, porque eu me envolvo na atmosfera, na situação, e o espiritual. E da música, né? Só pra gente completar. Sim. Então, assim, eu particularmente, eu não escuto músicas seculares, porque eu não sei como elas foram feitas e o que elas querem me passar. E eu sei que algumas vão me fazer mal, então eu não escuto. Sim.
Mas, antigamente, eu falava pra todo mundo, não escutem não. Hoje em dia, eu acho que as pessoas têm liberdade, eu não posso ficar obrigando e falando. Mas, assim, são raras, são poucas. Tem músicas que tem uma letra bonita, né? Mas são muito raras e poucas. Então, assim, se quiser ouvir, presta atenção nessa letra, vai ver o que tá por trás daquilo ali. Sim. Né? Às vezes você vê músicas, clipes, que você fala, é um clipe satânico. Total. É uma consagração. É uma consagração. Você fala, o que essa pessoa quer, né? Uhum. Então, assim, tomar esse cuidado, até para compor, né? Às vezes você quer copiar os arranjos do mundo. Na verdade, Deus criou todas as coisas. Você pode criar um arranjo que nunca existiu na Terra. Eu creio nisso. Você e o Espírito Santo. Então, não se basear tanto nas coisas, eu tenho que ouvir para poder aprender para fazer música. Não. Então, assim, eu acho que as pessoas são livres. Tem músicas que dá pra você ouvir. Às vezes eu tô num ambiente, eu escuto, essa música é bonitinha. Tem música que não fala nada demais. Dessas trends que tem aí, a gente, né, até posta, eu tenho que ficar olhando pra ver o que fala a letra. Sim. Né? Mas, assim, não precisamos ser religiosos. Sim. Mas eu, particularmente, o que eu entendo? Para o propósito que Deus escreveu pra mim nessa terra, pra mim não dá certo. Não preciso, não devo e não faço. Deus pediu pra mim. Então procura ver o que Deus está te pedindo, né? Porque senão você vai ficar com birra dos seus líderes, dos seus pastores. Exato. Ele tá falando então. Mas assim, eu se quiser um conselho, melhor não ouvir, porque eu acho que não vai te acrescentar nada de bom. Uma vez eu escutei do pastor Felipe, que eu achei muito interessante o que ele trouxe também. Eu sou da mesma opinião que a sua. Eu e Dani, a gente também escolheu por não escutar mais, mas porque Deus ministrou isso com a gente mesmo, e enfim. E tipo, é o que você falou, então beleza, é uma música, então vamos estudar o que tem por trás. Gente, dá muito trabalho, a gente não tem tempo pra ficar fazendo isso. Então eu falei assim, vamos cortar esses caminhos, porque até aquelas que você nem imaginava, não, mas essa não tem nada demais, eu fui descobrir que tinha. Aí eu falei assim, não gente, pelo amor de Deus, quase sempre tem. E daí uma vez você falou assim, vai te edificar? O que não vai te edificar? Isso. Gente, tira. O que você não tem certeza, né? Então, pra que a gente correr o risco se a gente hoje, na verdade, tem muita opção, né? Se a gente for ver pro mundo gospel, de louvores, tem muita opção. Tem todo tipo de música, estilos, que às vezes é difícil de você encontrar, descobrir. Mas você vai procurando, tem tudo. Tem tudo, exatamente tudo. E uma pergunta bem interessante que eu quero te fazer, que eu acho que deve ser, assim, um super desafio para quem é do louvor. Eu não sei se isso tem a ver contigo, uma raiz tua pra você, mas eu já vi muitos líderes de adoração falar de, tipo assim, chegar um momento que foi difícil, tipo assim, sabe, de colocar o ego na frente, tipo assim, de virar, se sentir uma estrela, de o ego levantar. Tanto é que o próprio Satanás, né, ele era um adorador a Deus, né, e ele quis tomar a posição de ser maior que Deus, e por isso que ele virou um anjo caído. E qual que é se você passou alguma coisa por isso, puder nos trazer um testemunho, e se não, o que você indica para quem está na adoração, ou quem tem um sonho de entrar na adoração, como pode se preparar para isso não acontecer? Muito interessante, é tão amplo, tantas coisas poderiam ser ditas, né? Vou resumir. Sim. O inimigo, ou ele vai querer fazer duas coisas, ou ele vai querer nos diminuir, falar, olha, você não é capaz, e aí você fica triste, chora, e fala, eu vou parar, não sou capaz. Ou ele vai querer que você se sinta a pessoa mais importante, mais capaz e maravilhosa do mundo. Então fica entre esses dois mundos aí, que é o desequilíbrio, entendeu? Então a gente tem que lembrar que a gente realmente não é nada, mas que a gente carrega a glória de Deus, isso é muito importante. O que eu faço? Constantemente, eu faço uma oração me diminuindo mesmo, me esvaziando, porque eu tenho medo. Então eu tenho medo de chegar lá um dia e falar, eu achar que eu sou alguma coisa. E também não quero me sentir inferior, sou filha do rei, levantada por ele. Então eu sempre oro. Eu lembro uma vez, acho que foi no evento de Santos, aquele do carnaval. Eu ainda não sabia que eu iria ministrar lá, e teve um ensaio nosso com a banda, que eu falei, gente, eu sinto que a gente precisa
se humilhar na presença de Deus, sabe? Que o Senhor guarde os nossos corações. Amém. E foi um ensaio de quebrantamento. Eu não lembro nem se a gente conseguiu ensaiar tudo, mas assim, eu fiquei orando e orava assim, né? Senhor, eu me esvazio, eu me diminuo. Nunca deixe o meu coração se encher de nada, que eu possa lembrar quem sou eu, a minha identidade e só. Guarda o meu coração, né? Amém. E no dia seguinte eu fui chamada para tocar naquele evento super grande, né? Com um monte de gente. Sim, enorme os eventos lá. E eu não estava acostumada ainda a tocar nesses eventos com mais pessoas. E quando me chamaram, as pessoas ao meu redor ficaram, nossa, vai tocar nesse evento. E eu acho que Deus guardou mesmo meu coração. Eu falei, nossa, o Espírito Santo nos levou a fazer aquela oração, te preparando, né? Então isso eu oro sempre. Top. Eu oro sempre, porque que tristeza seria, meu Senhor, a gente cantar no nome dele e achar que a gente é alguma coisa. É feio, é ruim, é Sim. triste, é muito pequeno, né? Então quando eu tô ministrando, eu sinto como se eu fosse um burrinho que carrega a presença de Deus, como se eu fosse... Porque além do que a gente sente toda a guerra espiritual, a gente peso, muitas né? vezes já aconteceu tanta coisa que eu chego ali e eu falo, Senhor, tô viva, Nem glória a acredito que tô Deus aqui. que eu tô viva. Né? Muitas lutas e eu procuro ver assim, eu tô realmente carregando a presença de Deus. E toda vez que eu tô num evento grande, eu falo, Senhor, que o Senhor me coloque, né, diante de pessoas para que eu possa falar o que eu tô falando aqui, que é o seu nome que precisa ser levantado e exaltado, que eu possa passar todos os dias da minha vida levantando o nome de Jesus. Amém. E se o Senhor quiser externar isso, amém. Se for para eu cantar no meu quarto, quando eu comecei, amém também. Então eu sempre orei antes que aconteça. Eu vejo muitas pessoas abençoadas que acabam deixando, e o meu coração não está ileso de passar, não está livre de acontecer isso. Sim. Então se eu não orar, eu não sei, Claro, né? claro. O meu coração, o seu coração, Sim. independente do que você Você tá faz, vulnerável, né? vulnerável. Então assim, eu acho que o conselho seria, ore sempre nesse sentido, o Senhor me coloca no meu lugar e me lembra todos os dias por que é que o Senhor me levantou e qual é o propósito que eu tenho nessa terra. Amém. Porque senão a gente viaja. Tanto para o adorador como para o pregador também, né? Pregador, todas as pessoas que estão diante de No outras altar, pessoas, que vão, né, as pessoas vão elogiar, Sim. as pessoas vão ver os dons e talentos, né, que cada um de nós tem, que todos nós temos. Então, qualquer pessoa está sujeita a, nossa, Sim. minha empresa é a super empresa, eu estou bombando, né? Sim. Então, qualquer coisa que a gente faça e faça bem, a gente ora, pede para Deus, e quando Ele faz, a gente pode achar que a glória é nossa. É nossa. E não é. Total. Glória a Deus. E você prefere o quê? Adoração? Adorar ou pregar? Adoração. sou meu de Ó, tanto que eu tive um conflito quando eu comecei a pastorear, eu falei, eu não sei pregar, não vou pregar. Todas as vezes que eu ia pregar, eu ficava em crise, assim. Uau! Eu chorava, falava, Du, eu não vou. Ele falava, você tem que pregar, porque hoje eu não vou poder chegar, e você é a pastora e tal. E por muitas vezes eu falei, e agora, Senhor? Então, o que aconteceu? Eu tive que entender a minha forma de pregar. Hoje em dia eu prego de uma forma muito legal, eu gosto, assim, Que legal. porque é muito livre. Top. É muito livre, eu pego o versículo, mas eu também profetizo. Eu acho que eu tenho essa coisa do profético, eu amo o ambiente profético. Então eu penso assim, eu vim aqui para trazer uma mensagem. Eu pego o versículo e falo, isso aqui e tal, Deus está falando sobre isso. E deixo livre, não pego mais o formato da pregação, do mestre. Começo, meio e fim, você deixa mais na liberdade. Faço a introdução, o quebra-gelo também. Faço umas brincadeiras que eu tenho um humor bem... um humor diferenciado. Que eu começo a ficar meio bobinha. E aí eu... principalmente na minha igreja, né? Que eu tenho mais liberdade, né? Então, assim, eu tiro barato da galera. Falo, e aí, tal, você, não sei o quê. Vou unindo as histórias da galera que faz parte da igreja. E aí depois sempre acaba rolando mover. Sempre, nas minhas pregações. E eu já tive momentos, assim, de... ter intimidações. Ouvi uma voz assim, não é pra você fazer isso, para com isso. Uau! Não é pra você fazer tudo isso. E é como se fosse errado. Eu fiquei uns meses assim, pregava quietinha, terminava a pregação e falava, meu Deus, mas eu quero pôr a mão na cabeça de todo mundo.
e fazer um mover aqui. Eu ficava quieta e depois eu falei, não, é o Espírito Santo que faz. Se ele vai me usar dessa forma, eu tenho que deixar fluir. Amém. Isso E aí voltei a fazer todo o mover. Glória a Deus. Glória a Deus. E você já foi de quais ministérios antes de ser pastora, assim? Tipo, quais você já percorreu? Bom, eu era do louvor, né, nas outras igrejas, aí fui pro Bola, comecei na célula, comecei no louvor de célula, depois fizemos o curso de líder, aí lideramos a célula, diaconisa, presbitério bem rapidinho, que em seguida já foi o pastoreio. O pastor Eduardo já foi de outros ministérios, zeladoria, um tempo, mas o meu basicamente tudo envolvendo louvor mesmo. E pastoreando já, né, na célula. Sim, top. Como você vê o momento, a adoração aqui no Brasil? Você vê que a gente está num momento de transição? Você vê alguma coisa diferente acontecendo na igreja brasileira? Que eu estou vendo alguns ruídos por aí, da galera vindo, tá vindo um novo movimento, algo diferente, tipo assim, na adoração. Você sente isso também, tipo assim... Como que acontece isso dentro do Bola? Vocês são orientados de alguma maneira ou são livres cada igreja para fazer da maneira que quer no seu louvor? Nesse sentido, é livre. A pastora Denise tem a visão que ela nos passa, mas cada um tem a sua liberdade. Legal. Desde que não perca a visão. A essência, né? A essência. Então, né, como o próprio apóstolo fala, você entra numa loja do McDonald's, você espera... que vai ter aquela camisetinha polo, aquela redinha escrito McDonald's lá atrás, todo mundo falando, né, a mesma língua. Então você vai numa loja do McDonald's e não tem aquilo, você fala, não é Mac? Não é Mac, sim. Então qual que é a visão que Deus deu pro Bola de Neve na adoração? É essa? Então vamos estar dentro. Então se eu estava numa outra igreja, eu mudo pro Bola. Se eu saio do Bola e vou para um outro ministério com outra visão, eu preciso mudar também, eu sempre falo isso. Se Deus te mandou para um outro ministério, sair do Bola... Aí você vai fazer outra coisa, entender qual que é a visão. Porque a adoração é muito importante, ela é o chamariz, né? Eu acho que a pessoa entra na igreja, a primeira coisa que ela tem contato é a música, é a adoração. Sim. Então ela vai mostrar qual que é a visão daquela igreja. Mas tem liberdade, eu acho que o tempo todo Deus vai mudando a adoração. Eu, quando era criança... Eu passei por aquela adoração congregacional da Assembleia, por exemplo, que era coral. Legal. Que era algo, não tinha os moveres. Era totalmente diferente. Mas eu lembro que era muito pentecostal. Então eu lembro da minha mãe, das pessoas orando fervorosamente durante aquele louvor, dando glória, Legal. Então o Espírito Santo estava ali de uma outra forma. Eu lembro que quando foi a época ali... diante do trono, né, uns louvores mais de cura interior, de se aprofundar, de ter contato com a paternidade de Deus. Eu acho que a igreja brasileira viveu isso. Agora, aí a gente entrou nesse espontâneo. O pessoal critica muito o worship, né, se podemos dizer que é um estilo, mas as notas mais fáceis. Mas isso possibilitou entrar de um louvor em outro de uma outra forma, mais fácil. Sim. A galera não abre mais tanto o olho, acabou um louvor, abre o olho. Eu acho que até pra galera entrar assim na presença ficou mais fácil, né? Porque ela já decorou a música, ela não precisa ficar lendo. Ela Isso também é importante. Se coloca 5 louvores que a galera nunca ouviu, vai ficar todo mundo olhando. Sim. Toda vez que você coloca um louvor novo na igreja, a galera fica olhando. Os primeiros é um baque, né? Por isso que o último louvor tem que ser um que todo mundo conhece. Sim. Porque já tem que estar entrando ali. Então, assim, eu vejo que agora a gente experimentou muita liberdade. Eu lembro quando eu entrei no Bola, meu Deus, eu ficava extasiada, fico ainda, né, sempre. Ficava extasiada com essa liberdade. Eu lembro de olhar para a pastora Denise e falar, meu Deus, tem algo sobre a vida dela, eu também quero, que unção é essa? E eu lembro que um dia o profeta Kevin chegou para mim e falou, eu te vejo uma menina, Uau. Já era pastora, eu vejo você uma menina olhando para sua pastora e falando, eu quero ter o que ela tem. Uau. E Deus te deu o que ela tem. Aí chamou a pastora Denise, ela orou por mim. Que legal. Moveres, vários moveres. Então, eu vivi coisas. Eu lembro que ia Cirilo, Antônio Cirilo, outros, eu não lembro agora dos nomes, né? Mas assim, muito espontâneo. E você não lembra mais de nada, você só quer Deus, você só quer Jesus, ele tá ali, você tá com o olho fechado, você sai daquele ambiente, né? Sim. E o que eu vejo agora, eu vejo assim, que há nesse momento agora, há um resgate, né?
das músicas antigas sendo regravadas por Morada, e me perguntaram esses dias o que eu achava. Eu falei, eu acho muito legal, porque isso faz uma conexão com as gerações passadas. Legal. Exemplo, esses dias eu estava na casa da minha mãe pegou o inário lá com os louvores, começou a cantar, e aí os meus irmãos cantando, todo mundo junto, e aí meus sobrinhos, que são bem mais novos, cantando também. Alguns eles conhecem, alguns eles olharam ali no livrinho, mas alguns louvores que são antigos estão sendo cantados, então não pode ir junto. E essa conexão, né? Eu achei fantástico, né? Que o Senhor possa cada dia mais nos aprofundar, nos ensinar, que o Espírito Santo nos ensine como adorar verdadeiramente o Senhor, amém, independente da estação e de como vai ser. Amém, glória a Deus. Qual que é o momento, assim, eu vou entrar um pouco mas falando bastante de louvor, entrar um pouco na vida pastoral. Qual que você acha que é o momento, assim, o que é mais difícil na vida de uma pastora? Eu acho que é guardar o coração. Porque se uma pastora que sofre, que vai sofrer, pagar um preço por estar do lado daquele pastor, muitas vezes ser julgada, muitas vezes vai ser traída pelas próprias ovelhas, isso vai acontecer, isso é um fato. As pessoas falham e machucam umas às outras, né? Sim. Então, se a gente guardar o coração, nós vamos ser pastoras fortes. Saber que isso pode acontecer e não falar, poxa, eu não esperava que isso ia acontecer, e morre ali. Né? Muitas pastoras desistem da sua chamada, abandonam a sua igreja porque o coração estava vulnerável e veio um ataque. Então, assim, isso pode acontecer. A gente tem que lembrar do propósito maior. Eu lembro que eu tive uma decepção, assim. Tinha uma pessoa que era uma amiga, uma filha, me ajudava em tudo, dormia em casa, colocava na cama das minhas filhas para dormir. E um dia ela se revoltou, a gente não entendia nem o porquê, ela falou que ia sair, tinham falado contaminado ela estava machucada com a igreja em si. Falei, meu Deus, mas o que eu fiz e tal? E ela, não, nada, mas eu tô saindo e tal. E naquele dia eu ouvi o Espírito Santo falando, isso sempre vai acontecer, se você guardar o seu coração agora, você não vai esperar nada, você só vai doar e amém. Se você receber um carinho, um abraço, vai ser um lucro. O seu propósito é pregar o evangelho e pastorear as minhas ovelhas. E pode ser que elas te mordam. Não esperar do outro, né? Pode ser que te mordam. Então hoje em dia eu que todo o liderado, ele vê tipo a falha dos líderes, mas não tem noção quanto líder também sofre pelos liderados, né? Sofre. Então assim, você acaba guardando o seu coração. É igual quando você tem filhos adolescentes, você fala, eu sei que ele é chato, mas ele me ama. Né? E se ele fizer alguma coisa que eu não gostar, vamos disciplinar e ok. Mas foi ficando um pouco menos difícil, um pouco menos pesado. Porque eu preciso me lembrar qual que é o motivo de eu estar ali. Não é para ter amigos, não é para nada. O propósito é, Jesus vai voltar e eu preciso pastorear a igreja de Jesus Cristo até que ele volte e vamos fazer um bom trabalho. É meio difícil, é meio duro de falar isso, né? Mas muitas vezes você tem que ver dessa forma e você se torna forte, você se torna um leão, né? Sim. E senão a gente é engolido. Total. E todo dia, né, a gente tem aí os desafios para enfrentar. Todo dia. E o lado muito bom de ser pastora? O lado muito bom, olha, eu vou falar, é uma honra você poder cuidar dos pequeninos de Deus, né? Às vezes você está aconselhando, você está ouvindo histórias ali, você fala, meu Deus, como Deus ama essa pessoa. Eu consigo sentir o carinho de Deus por aquelas ovelhinhas, por aquelas pessoas. Até crianças, às vezes, eu olho, eles gostam dos pastores, né? Sim. Tem uma menininha lá da Zona Leste que ela fala que eu vou na igreja da princesa, ela me chama de princesa, olha que gracinha. Linda. Eu vou na igreja da pastora princesa, aí eu abracei ela, a coisa mais fofinha. E você sente o amor de Deus e eu falo, que honra Deus me confiar a cuidar. As ovelhas aquecem também o pastor, né? Também, Alain, presente, né, carinho. Eu tenho olha, eu e o pastor Eduardo, a gente tem ovelhas muito fiéis que estão com a gente desde que a gente começou a pastorear. Que legal. É muito legal, são casais que a gente viu que eram solteiros, acompanhou, casamos eles. Legal. Agora estão com filhinhos, a maioria está com filhos agora e eles são fiéis. A gente tem que agradecer a Deus, porque nós temos muitas ovelhas fiéis e é um carinho muito grande no nosso aniversário. Tô até constrangida, eu não mereço tudo isso.
Mas é muito gratificante Deus nos honrar e nos confiar os filhos dele, que ele ama tanto. Então a gente tem que cuidar direitinho, né? Sim, total. Como membros da igreja, o que você deixaria de recado para nós, que nós podemos fazer mais para encorajar os pastores? Para encorajar? Olha, eu acho que tá perto você prestar atenção nas necessidades do pastor, porque muitas vezes a galera não vai prestar atenção nas necessidades dele e ele não vai falar. Sim. Ele vai passar pelo que for, quietinho, calado e vai pra cima. Então, de repente, você prestar atenção, né, no cotidiano, se tá precisando de alguma coisa. Tem um casal de presbíteros lá que eles são muito fofinhos. Ela me dá presente, ela fala, você vai em tal evento, senti te dar uma roupa. Ah, que legal. Puta de mulher, ela me dá um presente, uma roupa. Eu vou te levar. Pastora, você vai tocar no congresso, eu vou te levar. Que legal. Eles nos levam pra comer. Então, às vezes, assim, prestar atenção. Será que esse pastor tem uma carona hoje? Sim. Ele tá sem carro. Às vezes o pastor fica sem carro. A gente ficou 6 meses sem carro, não falando pra ninguém. Uau. Esse pastor, ele tá bem, ele tá precisando de alguma coisa. Inúmeras situações ele pode estar precisando, ele não vai falar. Então, você orar. Será que a gente ora o suficiente pelos nossos pastores? Às vezes eu me pego pensando, meu Deus, eu orei. Quanto tempo faz que eu orei pelo apóstolo, pela pastora Denise, pelos meus pastores? Vou orar mais, porque a intercessão é necessário e poder ajudar no que eles precisam mesmo. Tá precisando de alguma coisa? Conta comigo. Eu acho que isso ajuda os pastores a saber que eles não estão sozinhos, que tem a lã mesmo ali para aquecer, né? Um ponto muito importante você é pastora, mas você também é gente como a gente. E como, às vezes, mostrar isso, né, pra igreja, porque, tipo assim, tu é pastora, mas tu malha, eu duvido você gosta de malhar. Tu é pastora, mas tem que educar seus filhos, você também tem um marido, você é pastor, mas é seu marido, você tem pai, você tem problema como todo mundo. E como você faz esse equilíbrio pra, tipo, mostrar, uau, sou pastora, mas eu sou gente, tá, people? A gente não pode passar essa ideia de que a nossa vida é diferente, né? Sim. A nossa vida é diferente porque a gente horários diferentes, nosso trabalho é diferenciado. Mas... Você é integral, não? Vocês são integrais? Agora sim. O pastor Eduardo ainda trabalha, ele faz algumas coisas por causa que é difícil, se ele trabalhasse com a igreja do tamanho que está agora, seria impossível, mas ele faz algumas coisas aí. Então a gente sempre evita de passar essa ideia. Sim. De que nós não somos super espirituais, sabe? Também tem dor de cabeça, também tem Covid, também tem preocupação, ansiedade, né? Eu uso as redes sociais pra mostrar um pouquinho assim nos stories da nossa vida, da rotina com as meninas, porque as pessoas até criticam às vezes, né, que a gente não pode ficar expondo e postando a nossa vida. Mas eu acho que a galera usa por aí, né, as redes sociais pra postar tanta coisa inútil, tanta coisa que não edifica, né? Sim. E a gente que é cristão, se a gente souber usar da forma certa, a gente vai mostrar um pouco da gente, a gente também vai edificar. Verdade. E mostrar. E muitas vezes eu recebo mensagens assim nos stories, né? Tipo, é a mesma coisa aqui em casa. Sim. Às vezes eu tiro uma foto da pia cheia de louça, falo, gente, eu também tenho essa palavra. Segunda-feira, não tem empregada, não. E procuro estar perto também da galera da nossa igreja. Legal. Às vezes eu sento com eles, a gente senta com eles ali, acaba o culto, não tem mais quase ninguém, tem os teens, os flames, ou a galera, as ovelhas todas. A gente fica dando risada, fazendo palhaçada, criando memes ali entre a gente. Legal. Entendeu? E eles falam isso, né? Se você tá muito distante, se o pastor ele fica muito distante das ovelhas, eles criam essa ideia fantasiosa. Mas você mesmo, tá ali, nossa, pastor tá suada ali, ó, precisa de um banho. Gente, a pessoa normal mesmo, de verdade. Sim. Então, o fato de não ter essa distância total é importante. Eu uso também as redes sociais pra mostrar um pouquinho que a vida é difícil também pra todo mundo. Total. E uma pergunta agora, mais uma polêmica que eu vi aqui das perguntas que tá aqui, que eu esqueci de fazer. Que a gente tá num ano, né, de eleição. E
E a gente tá numa guerra hoje, atualmente, no Brasil, principalmente direita e esquerda, óbvio. Sim. E se escutam muito sobre líderes religiosos de se posicionarem ou não politicamente, né? E cada um tem uma visão, eu respeito cada uma delas, mas eu queria ver como você vê isso. Se vocês se envolvem ou não, se vocês, tipo, falam ou não, ou vocês têm outra orientação de Deus, enfim. Olha, o pastor Eduardo, como pessoa, ele fala sempre. Tá. Se ele for falar alguma coisa na igreja, ele não vai citar nomes, claro. Mas ele sempre pega a Bíblia e fala, olha, veja os dois lados e veja o que a palavra fala, o que se assemelha mais, né? Mas nunca... E hoje tá muito fácil, né? Então, gente... É nítido, né? Não tem como Tá muito você difícil. não perceber. Então, assim, ele não vai usar jamais o púlpito para, né, falar, não, votem, vocês são livres. Uma coisa que o próprio pastor Eduardo, ele abomina é você usar o altar para falar, você tem que votar em tal pessoa, senão você está em maldição. Isso não existe. Isso não existe. Todos são livres. E o voto é secreto, cada um vota no seu. Mas a gente não pode deixar de falar sobre isso. Sim. Né? E a gente tem que ter também sabedoria para ouvir as críticas, porque hoje em dia todo mundo está muito, né, sangue nos olhos, então não pode falar nada. Mas a gente se posiciona assim, eu acho que tem que se posicionar. Desde lá, se você ler no Antigo Testamento, existia o governo, existia Deus colocando a sua opinião Sim. no meio do povo. Então, que o Senhor continue colocando a sua opinião. O que eu quero é fazer algo que seja semelhante ao que a Bíblia nos ensina. Sim. Então, vou colocar alguém para governar que é a favor do aborto, vou colocar alguém para governar com uma série de questões que eu não concordo, que eu acho que é contra os valores, né? Contra os valores, contra a família. Sim. Por que eu vou fazer isso? Não tem porquê. Então, assim, se perguntarem para mim, como Melissa, eu vou falar minha opinião, não vou usar o púlpito para isso. Mas, assim, eu acho que a igreja precisa estar posicionada. Sim. Então, a igreja que ficar em cima do muro, eu acho que já não é legal também, não. Top. Eu ouço muitas pessoas questionando sobre isso, falando, mas líder religioso não deveria falar sobre isso, né? Só que eu acho que, assim, desde o Gênesis, Deus fala como ele deu o dom para o ser humano de governar, não só de governo, mas em todos os sentidos. E nós, como pessoas, nós temos poder de influência, mas também de educação. E um grande líder, né, na igreja, o papel dele, além de influenciar, é educar, né? Então, se ele não apontar, não mostrar, claro que não é explicitar nomes nem nada, igual você falou, é tipo básico. E hoje, na verdade, no Brasil está muito fácil, né, gente? Porque os princípios ali estão esclarecidos entre direita e esquerda, enfim, e tudo mais. Mas ficou claro, top. Eu quero aproveitar esse assunto e engaixar no ponto que me enviaram uma pergunta aqui muito interessante, que eu acho que deve ser tá sendo um mega desafio sobre o Ministério de Mulheres, né? Ajudo bastante a pastora Cris no MM da sede. Ah, que legal. A gente, assim, nas rodas, né? A gente já percebe, e na minha própria vida eu já vi muita influência que a gente vê do feminismo vindo de maneira muito forte, enraizada nas culturas, nas coisas, no cotidiano. E quando, na verdade, eu sou convertida há 12 anos, eu já cheguei com umas coisas enraizadas. Não referente ao feminismo, mas, sabe, acreditando e crendo que, tipo, eu precisava ser a mulher. Eu precisava ser, tipo assim, já tinha na minha cabeça, eu preciso sustentar minha casa, eu não posso depender de um homem. Eu lembro que quando... Logo nos meus primeiros anos de conversão, eu falava assim, eu falava, eu vou ganhar mais que meu marido. E uma vez, um amigo meu, porque realmente é um amigo, ele falou assim, nunca mais fala isso. A gente tava indo até pra um bate-volta pra praia, eu falei, por que você tá falando isso? Ele falou, você não tem noção disso no mundo espiritual. Enfim, ele era um amigo mesmo, ele já era líder de célula, ele conseguiu sentar comigo e explicar. Eu falei, caracas... Eu nunca tinha olhado por essa visão, eu nunca tinha olhado por esse lado, e é algo que hoje, como eu passei, tinha isso muito enraizado dentro de mim, eu vejo, e foi muito um desafio quando eu casei, porque não que era feminista nem nada disso, gente, mas tipo assim, sabe aquela visão do mundo? Tipo assim, antes que te domina, você tem que dominar? Então, tipo assim, eu quero ter liberdade das minhas coisas no meu dia a dia. A gente cresce também numa infância onde a gente vê coisas na nossa casa que a gente tende ou a repetir
ou fazer totalmente diferente. Então, eu sempre tive minha mãe que dependeu muito do meu pai. E, claro, eles sempre foram empreendedores juntos, mas, assim, sempre meu pai à frente das situações. Hoje não, hoje eles trabalham bem em conjunto mesmo, mas antigamente era bem diferente. E eu criei isso na minha cabeça, sabe? Tipo, minha mãe tem que pedir as pequenas coisas, tipo, ela não tem liberdade, ela não tem não sei o quê. Aí eu já via outros padrões de outras famílias, que daí tinha outros estereótipos, a mãe que tava ali na frente, daí ela já conseguia mandar de maneira diferente, porque isso foi mudando nas gerações, né? E isso foi criando dentro dos corações, tanto é que hoje eu vejo muito refletido nisso, que a mulher que trabalha, então ela não consegue ter filho. Então ela não tem tempo pra ter filho. Exato. Como que ela vai encaixar o filho na realidade dela? Ainda mais a gente que tá aqui em São Paulo, né? Em Botucatu é um pouco mais diferente isso, mas aqui em São Paulo isso é nítido. Tipo, não tem tempo. Eu lembro que eu cheguei a falar, tipo, antes de conhecer verdadeiramente, eu falava, gente, eu tenho medo de ter filho e esquecer ele dentro do carro. Eu via, sabe aquelas reportagens que a mãe esquecia e o filho morria sufocado dentro do carro? Eu falava, gente, eu tenho medo disso, mãe, porque minha vida é tão corrida que é capaz de fazer isso. Eu falei, Deus tá amarrado em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, misericórdia. E eu vejo, tipo assim, isso vem muito enraizado dentro de muitas mulheres. E a gente tem que desconstruir isso. Assim como foi desconstruído em mim um dia, eu vejo muito essa necessidade. E, tipo assim, eu bato o olho quando eu vejo uma mulher com essas raízes, eu falo, uau, eu falo assim, caracas. E a gente, quando tá vivendo isso, essa raiz tá nisso, a gente não percebe. E como pastora, você ainda vê muito isso? E qual que é o principal desafio de lidar com isso? Isso a gente vê muito, e geralmente quando se vê esse quadro, né, dessa mulher dessa forma, o casamento não está bem. Porque aí os papéis estão trocados, exatamente. Então é muito sofrido para você tirar, porque isso é uma ideia que foi colocada. Sim. Como se fosse bonito e como se, né, aqueles itens que fazem parte do feminismo, né, fosse bom para a mulher, mas na verdade ele faz muito mal. Né? Então, inclusive, você citou de filhos, né? Tem tanta coisa ruim que acontece quando a gente troca esses papéis, quando a gente quer ser autossuficiente, né? A mulher, né, ela vai deixando a maternidade, talvez ela não queira. Hoje em dia você conhece algumas mulheres, talvez me escutando aí, você vai lembrar de alguém que fala, não, realmente eu não quero ter filhos, eu já escutei várias. Né, e muitas vezes não é porque é o sonho dela não ter filhos, é porque uma ideia foi plantada na cabeça dela, então ela quer ter o sucesso a todo custo. Mas eu vou falar algo, quando vai chegando ali, eu tô quase chegando nos 40, né, então a sua mente vai mudando, você começa a pensar em tudo que você já fez, você fala, puxa, olha quanta coisa legal eu já vi. Então, de repente, você conquistou, você é uma diretora de uma super empresa, e aí pode ser que você olhe para trás e fale, eu corri atrás de tantas coisas, mas será que eu ainda vou poder realizar alguns outros sonhos, como ter um filho, por exemplo? As coisas mudam, eu quero dizer que a sua cabeça pode mudar, talvez, no futuro. E vai vir essa cobrança lá na frente, talvez, né? E assim, eu acho que a maternidade é um grande presente, é uma coisa sobrenatural que só a mulher pode viver e que isso pode ser roubado e lá na frente pode haver uma tristeza, uma frustração, porque você decidiu naquele outro momento. Então, assim, é preciso se desintoxicar. Não é errado você cuidar da sua casa. Tem coisas que só você vai saber com o seu jeito de deixar mais delicada a sua casa. É lindo a essência da mulher. A mulher tem uma essência só dela e ela é linda. Então, busque ser feminina. A feminilidade que Deus te deu. Agora, a feminista precisa de uma libertação. Eu acredito que seja um espírito maligno muito pesado, sabe? Forte ali que agarra e sufoca. Sim. Né? Eu acho o empoderamento que falam muito, né? Eu acho que, tipo, tem um lado positivo, mas isso vem muito forte, né? Tipo, batendo muito nessa tecla, tipo assim, sempre as mulheres foram direito de salários iguais e direito das coisas iguais. E, tipo assim, quando Deus desconstruiu isso em mim, gente, eu olhava pro meu marido e eu falava assim, pelo amor de Deus,
pode fazer tudo que você quiser, porque o meu sonho é ser dona de casa. E Eu nunca olha, imaginei falar isso. ser um sacerdote é um É peso maravilhoso, grande pelo amor pra de mulher. Deus. Tem que ser homem, o sacerdote. Ou por que a gente quer, né? Muitas vezes. Eu tirei um peso das minhas costas quando a gente sabe realmente colocar o devido papel do sacerdote, né? Nós, colunas, quando a gente consegue colocar isso no devido lugar, as coisas ficam leves. Porque os pesos e as medidas, eles estão no lugar certo. Então, coisas que eu me preocupava antes, que eu já tomava frente, eu falei, uau, caramba, eu realmente nem preciso saber disso. Tipo assim, antes, nossa, mas por que ele não me contou isso? Eu queria saber hoje em dia. Eu prefiro que ele nem me conte. Acho que devia contar com o idiota, tá resolvido. É tanta coisa pra gente resolver que você fala, isso é com ele, deixa ele. Exatamente. Até isso às vezes tem raiz até na igreja, a pastora, né? Sim. Se a pastora não tiver o controle, É ela vai verdade. te não, que é 50%. Tem muita coisa que eu falo, verdade. isso é o meu esposo. Isso não é comigo. E às vezes é até gostoso falar assim, né? Bem aquele negócio. Olha, isso não é comigo, o pastor Eduardo. Isso, quando é um problema, eu falo, puxa, aí você tem que ver com ele mesmo. É maravilhoso. E falando dessa parte, né, que eu falei que eu tive essas mudanças, eu passei por algumas crises de identidade. Escrevi já várias vezes sobre isso e coloquei várias vezes nas mídias sobre isso, porque eu acredito que a mulher, a gente nasceu com um dom, que é o dom de gerar. Né? E eu creio muito, eu falo muito que desde lá de Gênesis, Adão e Eva, Satanás, ele fez com um propósito para Eva comer a maçã, porque ele precisava gerar em Eva espiritualmente a maldade. E não é porque o peso está sobre a mulher, não, mas eu sinto que espiritualmente nós sentimos as coisas antes. Porque gera espiritualmente dentro de nós. Nós temos um outro espiritual também. E às vezes a gente sente até as coisas na nossa casa. Tipo assim, a gente, já tem aquilo que até fala mãe, quando a mãe fala, né? Até no mundo, gente, quando a mãe fala, igual casar com Eva, quando a mãe fala. Porque a mãe que gera, a gente espiritualmente tem uma responsabilidade gigante, né? E como é importante ver, porque eu vejo quando a mulher está em crise, a casa fica em crise. Quando o pai está em crise, tudo bem, a mãe consegue passar um pano ali, dar aquela equilibrada, mas quando a mãe está em crise, eu vejo que tudo entra em crise. E nós mulheres, eu vejo assim, né, eu passei por algumas, quando eu me converti, eu passei por uma crise de identidade, porque aquela velha Bruna não servia mais, precisava de uma nova Bruna. Aí eu falo que quando eu casei, eu passei por uma outra crise de identidade. Porque aquela Bruna não adiantava mais, nem meu nome valia mais, gente. Eu tive que trocar toda a documentação. Eu falei assim, nem meu nome. Eu falei, até meu nome. Um dia que eu buguei, porque Deus estava me falando várias coisas sobre identidade, sobre não sei o quê. E eu falei, caracas, nem meu RG vale mais. Falei assim, meu Deus, aquela Bruna solteira não vale mais. Eu até brinco com as minhas amigas. Falo, vocês acham que vocês são convertidas? Até vocês casarem, meus amores. Quando vocês casarem, vocês vão ter certeza se vocês estão convertidas ou não. Porque é um outro processo, é uma baita de uma crise de identidade. Eu ainda não sou mãe, mas muitas amigas que são. E elas falam que a próxima crise, Bruna, se prepara, porque a próxima crise provavelmente é quando você se tornar mãe. Porque as coisas também mudam tudo de novo na família. E na verdade você não é mais, você se torna a ser mãe. Nasce um filho e nasce uma mãe. E tudo muda. E eu falei, uau, você também passou por essas crises? Sim, todas elas. Todas elas, faz parte, né, de toda mulher. A gente vai despertando e amadurecendo por uma série Total. de coisas na vida, né? Então, eu lembro que assim que eu casei, eu me formei no mesmo período, então... Você exerceu a odontologia? Eu ia te trabalhei por 8 anos. Ah, que legal. 8 anos, aí depois eu renunciei mesmo, né? Sim. Sentia já que em algum momento isso ia acontecer. Então, eu quando eu casei, né, eu era uma menina, estudava, né, não tinha grandes responsabilidades. E assim que eu me formei, eu casei, então assim, aquela casa inteira para eu cuidar, não sabia direito ainda qual era o meu papel. Achava, né, eu sou uma mulher de Deus, vou saber tudo. Mas, na verdade, você não sabe muita coisa, né? Você vai aprendendo no decorrer do casamento. Então, você vai amadurecendo e despertando para aquilo ali. E também no meu trabalho. Então, eram 2 novas responsabilidades que eu
não sabia direito como que era no trabalho. Então foi tudo muito novo, sofri bastante. E aí quando eu tive a minha primeira filha, eu sinto um despertar muito, como eu posso explicar? Eu mudei da água pro vinho, assim. Uau. Quando nasceu, você vê o bebê, você fala, mudei, sou mãe. Nada mais me importava. Acho que até os hormônios que mudam fazem com que você... Te impulsiona mesmo. E eu não queria nem que as vós ajudassem muito, eu queria fazer tudo, eu sou mãe. E não queria me importar mais com nada, depois eu fui me reequilibrando. Então, assim, a maternidade foi algo tão forte que eu falei... De todas, a maternidade foi o que mais te marcou? Me transformou rapidamente. Eu percebi essa mudança rápida. E depois disso, algumas questões, né? O ministério, né? Ministerialmente, foi um outro despertar no pastoreio também. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei naquela igreja, já tinha algumas pessoas naquele núcleo. E eu cheguei, eles me viram como uma pastora. E eu era só uma diaconisa ainda, assim, né? Comparando com a pastora e responsabilidades, eu falei, não. Mas aí eu lembro que quando eu cheguei naquela igreja, foi uma maternidade também espiritual. É verdade. Eu lembro que na hora que eu cheguei, elas se juntaram, as meninas, assim, em volta de mim. Ai, começaram a perguntar um monte de coisa, falar da igreja. Ai, quando que a gente vai ter um culto de mulheres? Uau, eu falei, gente, elas já me adotaram. Sim. Foi muito legal. Então, eu acho que a maternidade foi muito forte. Foi um despertar, como se, né, o Senhor tivesse me empurrado. Vai. E aí eu assumi aquilo e até hoje tô aí. Top. E você tem 2 filhas? Tenho 2. Tenho qual a uma idade de delas? 16 e uma de 8. Uau, na plena adolescência. Como tem sido essa educação? Desafio, hein? Desafiador. Caramba. Ao mesmo tempo que a gente lembra da gente quando era adolescente, mas assim, é diferente, né? Temperamento diferente do meu, né? No caso, ela é mais parecida com o pai. Então, assim, muitas vezes você não sabe o que fazer. Tem hora que eu deixo, eu falo, deixa, não tem o que fazer. E ele consegue entender mais ela? Olha, hoje em dia ele tem mais paciência, mas até um tempo atrás era mais eu mesmo, por ser menina. Né, também. Hoje em dia ele tá conseguindo tentar entender o mundo dela, o universo dela. Mas é um grande desafio, assim, o que eu fico feliz é que ela tá com 16 anos e tá envolvidíssima na presença de Deus. Então, assim, são questões de comportamento, de não querer fazer as coisas, e cara... Mas tá super convertida, fluindo, top, toca, canta, prega nos times que lá. bênção. E foi algo dela, ela quis se batizar, ela quis começar. Porque os filhos de pastores geralmente sentem esse peso, né? Tipo, poxa, eu tenho que ter um cargo, eu tenho que fazer isso aqui. Já chegaram pra ela, tanta coisa, tadinha, né? Chegaram pra ela uma vez e falaram, mas como é que você não sabe esse versículo? Você tinha que saber toda a Bíblia, você não é filha de pastor? Oh my God! Por que você não sabe? E pra pequeno também. Meu Deus. Então, assim, a gente sempre tentou falar, relaxa, fica aí na sua. Sim. Você vai ter o seu momento, você vai se batizar quando você sentir. Top. A gente não vai forçar nada. E não forçamos. Sempre orei por ela, ministrei quando ela me perguntou sobre essa questão. E ela flui alguma coisa em adoração também? Então, ela ministra. Ah, que legal! Ela canta, toca. E prega. E prega também, ela prega. Mas ela gosta mais da adoração também. Tem a banda lá dos teens. Ela prega. Nossa, ela é bem ativa, então. Glória a Deus. Vai pra igreja o tempo inteiro. Glória a Deus. Aí eu falo, Mi, você tem que também honrar aqui em casa, lavar a louça. O equilíbrio. Mas eu tenho que, hoje eu vou fazer o louvor na célula, hoje eu vou pro teens, eu tô de escala. Ela é bem ativa. Ela trabalha bastante. Importante. Top, muito bom. E falando assim, entrando aí para nossas últimas perguntas. Olha! Indo pro final, porque passou muito rápido, mas a gente já tá aqui no nosso tempo limite. Quero que você traga pra gente alguma passagem que mais falou contigo da Bíblia, assim, ou alguma referência de algum apóstolo, alguma palavra que você queira deixar pra gente que mais fala com você. São tantas, depende da estação que a gente tá vivendo, né? Sim. O nosso nome aqui, até para te explicar que você falou isso, e isso me trouxe algo que eu acabei esquecendo de explicar isso aqui. O nome do podcast é Wake Up Cast, por causa que é do despertar. Que está em Efésios 5, desperta tu que dormes. E no meio da pandemia eu comecei com um devocional no meu Instagram. Porque eu tava quase entrando assim
problemas emocionais, eu falei, ou eu mergulho na Bíblia, ou não vai dar. E Deus, como eu mergulhei assim de ler 20 capítulos por dia, porque na pandemia você tinha tempo, né? Você não podia fazer nada. Então eu comecei a mergulhar na Bíblia como eu nunca mergulhei na vida. E Deus começa a encher e Ele pede uma hora pra se derramar. E eu comecei a abrir o devocional com o nome Desperta Tu Que Dorme 7 horas da manhã. Quem quiser acordar, acordou. E eu acordei assim, tipo, comecei a fazer de maneira despretensiosa. Tipo assim, entrava no começo eu, mais algumas pessoas. Mas eu lembro que já na primeira live entrou 16 pessoas. Eu falei, uau, claro, na pandemia as lives bombaram, né? Aí quando eu fui ver, tinha gente de vários países. E tipo, outra, eu falei, até esse canal existe por causa disso. E no final do ano passado, Deus me deu esse nome do... Sempre usei Desperta. Aí eu comecei a usar o Wake Up, que é o despertar. E o propósito desse podcast é trazer as histórias que realmente... O testemunho, né? Que não passa de ser o testemunho. O momento da sua vida que foi um despertar. Então todas as perguntas eu vou para esse sentido de despertar, porque eu acredito que quando a gente é despertado, nós despertamos outras pessoas. Verdade. Então, uma palavra assim que te despertou e que você acredita que desperta muitas pessoas também. Uma que eu gosto muito é aquela que fala, porque o Senhor me ungiu a pregar a palavra de Deus e a quebrantar a curar os quebrantados de coração. Eu sempre penso no que eu tô fazendo se tem propósito. Amém. Então, às vezes, eu vou numa igreja cantar, eu vou fazer alguma apresentação, vou participar de algum evento, eu sempre pergunto, Senhor, tem propósito? Eu devo ir? Amém. Porque senão eu não quero gastar minha vida sem ter um propósito. E eu acho que o maior propósito de todos é fazer esse papel de trazer o reino na terra. Por onde nós já passa, fomos ungidos, preparados e capacitados a isso, né? Então, o Espírito Santo está em nós, a gente se enche do Espírito para quê? Para ser capacitados, impulsionados, empurrados para falar do que Jesus fez e faz. Então, quero deixar essa palavra. E sobre o despertar, né, muito interessante, porque desde que a pandemia chegou, eu percebi que o inimigo talvez tenha nos distraído muitas coisas. Muita gente ficou desconectada do Espírito, fomos impedidos de estar na igreja, em comunhão. Sim. E muitos foram se desconectando, se dispersando, se preocupando com outras coisas, né? Muita gente ficou ali em casa, aí fica aquele costume de assistir mais Netflix, séries, e aí foi ficando um novo costume aí. E depois as igrejas ficaram mais vazias e demorou para voltar um pouco ao ritmo. E todas as vezes que eu tenho ministrado, eu tenho sentido isso, como se o Espírito estivesse nos chacoalhando. Vamos despertar, porque Jesus está voltando. Exato. E a gente tem muito trabalho para ser feito e poucos trabalhadores. Então, quem são aqueles que vão ouvir o meu chamado, a minha voz, o meu chacoalhão? Então, eu tenho sentido muito isso nas ministrações, pregações também. Vamos despertar, noiva de Cristo. Sim, vamos acordar. Amém. Eu acho que é isso. Glória a Deus. Agora a gente vai para a parte final, que é uma das partes que eu mais gosto do podcast, que eu vou falar uma palavra e você vai ter que falar uma palavra. E tipo, a primeira que vem na tua cabeça. Eu vou te falar, tipo, lâmpada. Você pode falar bolacha, parede, nossa, o que você quiser. Eu não sou boa nem isso. Eu anotei algumas aqui pra te perguntar. É engraçado. Difícil. Tem algumas pessoas que ficam muito engraçadas. Vamos lá. Mãe, meu Deus! Mãe, sobrenatural. Pai, essencial. Jesus, minha vida. Igreja, comunhão. Deus, meu tudo. Amor, um dom. Dinheiro, o que eu vou falar sobre dinheiro, gente? Não tem. Boa! Brasil, minha nação e coração. Sonho, olha, com uma palavra, o que eu vou falar sobre sonho? Sonho de Deus. Amém. Felicidade, necessário. Tristeza, minha luta. Não posso, é a minha luta de vida. Amém. Fácil. O
que é fácil? Nada é fácil. Difícil. Difícil estar sem Deus. Era uma palavra, né? Tô falando 50 minutos. Tá valendo. Música. Essência. Louvor. Só Ele. Apocalipse. É o que tá faltando. Acho que é a última coisa que tá faltando, né? Pra se cumprir. Acho que a gente tá nesse... É o tempo, eu diria. Tamo aí. É. Amém. Acabou. É isso. Marília Gabriela. Tipo isso. Muito Broma por broma. Muito bom. Ai, Eu queria meu Deus. agradecer pela tua presença aqui. Foi muito bom o nosso bate-papo. Até esqueci umas horas que eu tava aqui gravando. Olha Foi só. muito gostoso mesmo escutar a sua história, a sua essência, o que você carrega. Deu pra perceber, assim, várias respostas. Um pouco quem é a pastora Melissa e quem é a Melissa também por trás, né, de pastora Melissa, de pastora adoradora, mas e ver as suas facetas, assim, de algumas olhares diferentes. Foi muito interessante. É um prazer ter você aqui. Um prazer conhecer sua história, sua família, sua caminhada. Eu te agradeço demais. Sigam ela no Instagram, gente. Eu vou deixar o link dela aqui. Segue ela lá, porque você vai conseguir acompanhar também o trabalho dela. E você tem canal no YouTube também ou não? Tenho. Então a gente vai deixar também aqui o canal no YouTube dela para você também acompanhar as canções dela e tudo mais. Amém. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi um momento muito especial. Muito com a bom. presença de Deus aqui com a Glória a gente. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, gente. Beijo. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Não esquece, gente. Se inscreve nesse canal, hein? Curte, comenta, compartilha, porque tem um monte de conteúdo no canal também. Deus abençoe. É. Muito legal, muito divertido. Top.